Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16. Louvado é o nome de Jesus. É bom ver a obra de Deus avançando, é bom ver a alma se convertendo, é bom ver a palavra de Deus cumprindo o seu propósito, que é a conversão de pecadores. Jesus é bom, Deus é bom para com o seu povo. João capítulo 3, no verso 16. João 3, 16. Quem encontrar diz amém? Diz assim, bem conhecido de todos nós, né? O texto nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos repetir isso junto aqui? Nós vamos hoje pregar só em cima desse texto. João 3,16. Repita comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado é o nome de Jesus. Você pode tomar o seu assento aí, glorificando ao nome do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouco desse texto, que ele é bem conhecido. Talvez o texto mais conhecido da igreja, né? Acho que junto com os Salmos de número 23, esse seja o texto mais falado, mais conhecido, mais decorado pelo povo de Deus. E a gente precisa compreender um pouco melhor esse texto aqui. Embora seja um versículo apenas, há muitas verdades dentro desse texto. Há muitas coisas que às vezes elas passam batidas para nós. O que nós vamos falar hoje é sobre a grande salvação que nós temos em Jesus. Sobre essa grande salvação que nos é oferecida. Esse texto ele é familiar para todos nós. Você conhecia ele já? Todos conhecíamos, alguns de nós sabem ele de cor, né? Sabem recitar ele sem precisar o auxílio da Escritura. A familiaridade com esse texto, muitas vezes, elas podem nos fazer perder ou não perceber as riquezas que estão nele. Então é um texto curto, é um versículo curto, mas se nós fôssemos resumir João 3,16, nós poderíamos falar de tantas verdades profundas aqui. João 3,16, ele vai nos falar que Deus, ele ama pecadores perdidos. João 3,16 vai nos falar que Cristo morreu para salvar os pecadores perdidos. Isso é salvação. João 3,16, ele vai dizer que a salvação é experimentada pelos perdidos quando eles creem em Jesus Cristo, quando eles depositam a sua fé em Cristo. Esse texto também vai nos dizer que os que não creem, eles perecerão eternamente, mas que todo aquele que crê, ele terá a vida eterna. É um texto curto, simples, pequeno, mas Martim Lutero, o grande reformador, o pai da reforma, ele chama João 3,16 de miniatura do Evangelho. Aqui está o que é o Evangelho. Aqui está uma miniatura do que significa o Evangelho. Irmão, você que está aqui hoje, você precisa entender que você não pode ser salvo em seus pecados, que você não pode salvar a si mesmo e que você não pode ser salvo por algum rito sagrado. Ou seja, não há em nós um meio de encontrarmos salvação por conta própria. Esse texto nos ensina que Deus providenciou uma saída para mim e para você. Deus, ele providenciou uma saída e ele diz que você não pode escapar dessa saída se você negligenciar tão grande salvação. Nós estamos falando aqui não de uma salvação mediana, uma salvação fraca, mas de uma grande salvação. De um Deus que ele nos deu um meio para nos salvar. E que se nós negligenciarmos essa salvação, não há mais outro caminho para nós. Veja bem o que Hebreus, capítulo 2, dos versos 1 a 4 diz. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor,
depois nos foi confirmada pelos que a ouviam. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O que o texto de Hebreus está dizendo? Que existe uma grande salvação. E que nós não podemos levar na brincadeira isso. Que nós precisamos levar a sério tão grande salvação. Muitas pessoas, irmãos, elas não levam a sério a salvação. Elas receberam a salvação. Elas foram salvas por meio da graça e por meio da fé em Cristo Jesus. Mas elas não levam isso a sério. E por que elas não levam a sério? Porque talvez elas não entenderam o tamanho da salvação que receberam. Veja bem, nós recebemos uma salvação grande, porque a nossa condição era uma condição terrível. Nós recebemos uma salvação grande, porque não havia nenhum meio pelo qual nós pudéssemos escapar da condenação eterna. Esse texto é o mais lido, o mais falado, o mais recitado e talvez o menos compreendido. Esse texto está falando de uma grande salvação. E o que nós vamos ver hoje aqui basicamente é, por que essa salvação é grande? O texto nos fala de uma grande salvação. Hebreus nos instrui a não negligenciar isso, a levar a sério tão grande salvação. Por que essa salvação é grande? O que João 3,16 nos explica a respeito dessa grande salvação? O que Jesus está falando aqui sobre isso? Nós vamos, de certa forma, aqui desmanchar esse versículo, palavra por palavra, para que a gente entenda a tão grande salvação que nós recebemos. O que vamos ver a partir de agora são 7 razões que explicam a grandeza da salvação que recebemos de Deus, o Pai, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Esse texto aqui vai nos dar 7 razões que vão deixar claro essa grande salvação, que vão explicar essa tão grande salvação. A primeira razão, por que a salvação é grande? A salvação é grande por causa de sua fonte. Nós temos uma grande salvação, recebemos uma grande salvação. Por que ela é tão grande? Por causa da sua fonte. E qual que é a fonte dessa salvação? O amor de Deus. João 3,16 começa dizendo, porque Deus amou. A fonte dessa grande salvação, a causa dessa grande salvação é a sua fonte. Deus amou. O nosso Deus nos amou. Há aqui, irmãos, 3 verdades sobre o amor de Deus na fonte da salvação. Deus, Ele nos amou. O amor de Deus por você é eterno e incondicional. Veja bem, o amor de Deus por você é um amor eterno e um amor incondicional. É assim que Deus nos ama. Porque Deus amou o mundo. De que maneira Deus ama o mundo? De forma eterna, de forma incondicional. Não merecemos o amor de Deus. Sabe qual é a grande verdade que nós precisamos entender? Que Deus não nos ama porque nós merecemos. Nenhum de nós que está aqui merece o amor de Deus. Nenhum de nós que está essa manhã merecia ser amado por Deus. Mas mesmo assim, Deus decidiu nos amar. Ele nos amou com amor eterno, com amor incondicional. Deus não amou você quando você veio para a igreja. Deus, Ele não amou você quando você resolveu colocar a sua fé nele. Deus, Ele não amou você depois que você virou crente. Não. Deus, Ele amou você quando você ainda era inimigo dele. Quando nós éramos inimigos de Deus, Ele nos amou. Deus, Ele não amou você quando você parou de pecar. Ele amou você quando você ainda era um pecador. Quando você ainda estava caído. Quando você ainda estava longe de quem Ele era. Quando você olha para você, você precisa entender algo, irmão. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Nada. Veja bem, você pode fazer de tudo, se esforçar em tudo. Isso não vai fazer com que Deus te ame mais. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. E não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Deus te ama. E ponto. Esse amor é um amor eterno, é um amor incondicional. O amor de Deus, irmãos, é incondicional, é eterno. É um amor perseverante. A segunda verdade aqui é uma pergunta. De onde vem esse amor? Deus, Ele nos amou com um amor eterno, com um amor incondicional. De onde vem esse amor? Esse amor, ele vem do próprio Deus. Deus, Ele é a fonte do amor.
Esse amor não vem de nós, não vem de nenhuma obra, não vem de nada que nós podemos fazer. Esse amor vem do próprio Deus. O amor de Deus vem dele mesmo, irmãos. A causa do amor de Deus não está no seu objeto, não está em nós. Deus ele não nos ama por causa de nós. Ele nos ama apesar de nós. Ele não nos ama por quem nós somos. Ele nos ama apesar de quem nós somos. A causa do amor de Deus é o próprio Deus. Deus não nos ama porque somos bons. Ele não nos ama porque fazemos boas obras. Ele não nos ama porque temos uma vida moralmente correta. Deus nos ama porque a sua natureza é amar. A natureza de Deus é amar. Deus é amor. O nosso Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz assim: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. De onde vem o amor de Deus pelos pecadores perdidos? Do próprio Deus, da natureza do próprio Deus. A causa do amor de Deus não está em você, não está em mim, ela não está em nenhum de nós, ela está no próprio Deus. A terceira verdade que nós vemos aqui, nesse primeiro ponto sobre a salvação é grande por causa de sua fonte, é a dimensão desse amor. Então veja bem, irmãos, o amor de Deus, ele não é endereçado apenas aos judeus, que é o contexto onde o texto se encontra. Aqui Jesus está falando com Nicodemos, um judeu, um rabino, um fariseu. Para um judeu, eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, mas para um judeu a salvação era apenas para os judeus. E todo o restante da humanidade estava perdida e condenada. O que Jesus está dizendo para Nicodemos é que o amor de Deus não é endereçado apenas aos judeus, como eles pensavam, mas a todos os gentios. Esse amor de Deus, irmãos, ele é tão grande, ele é um amor tão profundo, que ele desce ao encontro do mais miserável pecador que existe. Esse amor de Deus, irmãos, esse Deus que tem na sua natureza o amor, que decidiu nos amar, esse amor ele pode descer no mais profundo abismo e resgatar o mais vil dos pecadores, o pior dos pecadores, que é o que Paulo diz: antes eu era o pior dos pecadores, mas a graça de Deus me alcançou, a misericórdia de Deus me alcançou. A salvação é grande, e a primeira razão para isso é por causa da sua fonte, ou seja, porque Deus amou. A salvação é grande em segundo lugar, por causa da extensão dela. O texto vai nos dizer, porque Deus amou o mundo. Ou seja, é uma salvação que é extensa. Ela alcança muitas pessoas. E aqui também há 3 pontos que a gente precisa se atentar para eles. O primeiro deles, a extensão do mundo amado por Deus. Deus amou o mundo. E a gente precisa entender que há uma extensão nesse mundo amado. Quando Jesus conversou com Nicodemos, este possivelmente pensou que o Messias viria apenas para a sua nação, para os judeus. Era o entendimento que um judeu tinha, que o Messias era para os judeus. Nicodemos, ele imaginou que o amor de Deus estava destinado apenas a uma raça, apenas a um tipo de povo. Mas Jesus declara que o amor de Deus é extensivo a todo mundo, ou seja, aos judeus e aos gentios, a todas as raças, todos os povos, todas as tribos e todas as línguas. O amor de Deus não se estende apenas aos judeus. Em Cristo, ele alcança os gentios, ele alcança todas as tribos, povos, línguas e nações. É um amor que alcança o mundo, não apenas uma raça e um povo específico. Veja bem, irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz. Ele ama tanto o rico quanto o pobre. Ele ama, irmãos. Deus, ele ama tanto... Deus, ele ama... Deixa eu me achar aqui que eu me perdi. Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama o pobre e o rico, o doutor e o analfabeto, o jovem e o velho, o religioso e o ateu. Ele ama a pessoa de todas as classes, de todos os tipos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Para Nicodemos isso era chocante. Para um fariseu isso era algo que não tinha explicação. Por isso que Jesus diz, olha, você precisa nascer de novo. Porque se eu estou falando para você de coisas naturais, imagina quando eu começar a falar para você de coisas celestiais. Não entrava na mentalidade de Nicodemos que Jesus queria salvar povos, pessoas
fora do povo judeu. Aquilo era chocante para um fariseu. Eles acreditavam que Deus odiava o mundo e tinha prazer em destruir o mundo. O que Jesus anuncia é que Deus ama o mundo. Ele ama pecadores a tal ponto de dar não um anjo, de dar não uma outra criatura criada, mas de dar o seu próprio filho para remir os pecados dos pecadores. Deus, ele ama o mundo, e esse mundo ele tem uma extensão. A segunda verdade que a gente precisa observar aqui, o segundo ponto: o que havia no mundo de bom para Deus amar ele? Então Deus, ele decide amar o mundo, decide amar pessoas, povos, raças, tribos, línguas e nações. Mas o que há de bom para Deus amar isso? O que havia no mundo para que Deus o amasse? Não havia nada de digno. Não havia nada que era merecedor do amor de Deus. A questão aqui não é como Deus é capaz de amar um mundo tão grande, e sim como ele foi capaz de amar um mundo tão mau. Como Deus foi capaz de amar um mundo tão mau. Como ele foi capaz de decidir amar um mundo tão mau. Não é a extensão do mundo, mas é a malignidade que está no mundo. E mesmo assim Deus, ele decidiu amar esse mundo mau. Deus, ele amou o mundo mau para redimi-lo, para restaurá-lo. Havia inimizade com Deus, ódio à sua vontade, desprezo à sua lei e rebelião contra os seus mandamentos. Havia tudo isso. E o que Deus faz? Ele decide amar o mundo. Mesmo o mundo em inimizade com ele. Mesmo o mundo que odiava a sua vontade. Mesmo o mundo que desprezava a sua lei. Mesmo o mundo rebelde. Mesmo pessoas rebeldes como você era. Como eu era. Um rebelde. Alguém longe de Deus. Alguém que não se inclinava em nada para Deus. Deus, ele decidiu amar esse mundo rebelde. Pessoas rebeldes, pessoas más, pessoas desobedientes. Apesar de tudo isso, Deus, ele amou o mundo. Terceiro ponto aqui é a quem Deus amou. A quem Deus ama. Deus amou o mundo. Isso aqui precisa ficar claro. Ele amou o mundo, ou seja, ele amou os perdidos. Ele amou os pecadores de todas as raças, povos, tribos e línguas. É esses que Deus ama. Isso fica claro em Apocalipse. Fica claro que o Cordeiro, ele morre por uma classe de pessoas, por um tipo de pessoas. Isso fica claro em João 10, que diz que o pastor, ele dá a vida por uma classe de pessoas chamada ovelhas. Deus, ele ama e ele morre por suas ovelhas. Pessoas que outrora eram pecadores perdidos. Ovelhas que estão espalhadas por todo o mundo, por todas as nações, por todos os povos, por todas as línguas. Deus ama aqueles que não são dignos de serem amados. É esses que Deus ama. Deus ama apesar de ser rejeitado. Mesmo assim, ele ama. Deus ama você que está aqui hoje. Veja bem, você está aqui hoje. E sabe qual a certeza que você pode ter? Que Deus ama você. Tem um fundo ligado aí. Deus ama você. Ele ama você. Muitas pessoas, elas se sentem honradas, irmãos, quando elas são amadas por alguém importante. Elas se sentem honradas quando elas são lembradas por pessoas famosas. Elas se sentem, sabe, alegres, honradas por serem amadas por alguém especial, conhecido ou famoso. Mas deixa eu falar algo para você que está aqui. Você é amado, irmão, pelo Criador de todo o universo. Você tem noção disso? Aquele que decidiu amar você é aquele que criou todas as coisas. É aquele que fez tudo sem que nada existisse. É aquele que disse, haja e ouve. Esse é o Deus que te ama. Talvez ele não é famoso para muitas pessoas. Talvez ele não está nos lábios de muitas pessoas. Mas ele é maior que tudo, ele é maior que todos. Ele é o Criador de todas as coisas. O Criador do universo decidiu amar você. Ele decidiu nos amar. Você é amado pelo Criador do universo. Irmãos, ele não apenas ama você. Ele não apenas ama você, mas ele escolheu você. Ele escolheu você. Você está aqui porque Deus escolheu você. Você está sentado essa manhã aqui, celebrando e ouvindo o Evangelho porque Deus escolheu você. É por isso que você está aqui. Ele não apenas ama você, mas ele escolheu você. Ele deu o seu Filho unigênito para salvar você, aleluia. Ele deu o seu Filho unigênito para que você estivesse aqui, congregando, fazendo parte do povo de Deus. A salvação, irmãos, ela é tão extensa que ela chegou em você. Ela é tão extensa que ela alcançou você, um miserável de um pecador.
alguém que não amava a Deus, que não se inclinava para as coisas de Deus. Você quer saber o quanto Deus ama pecadores? Olhe para a sua vida. Deus amou você. A salvação dele se estendeu até a sua vida. A graça dele alcançou o seu coração. A extensão da salvação é tão grande, tão enorme, que ela alcançou a sua vida, irmão. Ela alcançou você. A salvação é tão extensa que ela alcançou a sua vida. Terceira razão, porque a salvação é grande. A salvação é grande por causa da sua intensidade. Deus amou o mundo de tal maneira. Em algumas versões vai dizer, Deus amou tanto o mundo. Sabe o que está falando aqui? Intensidade. Está falando de um amor que é intenso. Está falando de um amor, quando diz assim de tal maneira, significa que não tem palavras para explicar como Deus nos amou. A forma que Deus amou o seu povo. A salvação é grande por causa da sua intensidade. Deus amou tanto o mundo. E aqui novamente, 3 verdades ficam claras. 3 verdades sobre a intensidade desse amor ficam claras. A primeira, o amor de Deus é indescritível. O amor que Deus ele tem pelo seu povo. O amor que Deus ele derramou para salvar pecadores, ele é indescritível. João vai dizer, ele amou de tal maneira. Ele amou tanto. João ele não dá muitas características desse amor, ele não consegue descrever a forma desse amor. É um amor indescritível. O amor de Deus, a intensidade do amor de Deus, é um amor de Deus indescritível. Ou seja, não tem como traduzir em palavras. É impossível. Nós traduzimos o quanto Deus nos amou em palavras. Diga aí. Descreva como é o amor de Deus pela sua vida. Você vai dar 2, 3, 4 características no máximo. E você não vai conseguir levar muito longe porque é muito grande. Deus nos amou de uma forma intensa. E esse amor de Deus não pode ser traduzido em palavras. Ele nos amou sacrificialmente. Ele amou, irmãos, e deu o seu filho. Ele amou e entregou tudo. Tudo. Deus ele amou e entregou tudo. A segunda verdade aqui sobre a intensidade desse amor é que o amor de Deus é um amor eterno. Se atente aqui. O amor de Deus é um amor eterno. Deus amou você antes de você nascer. Agora que eu estou aqui, que eu vim para a igreja, Deus me ama. Como assim? Deus amou você antes de você nascer. Antes de lançar os fundamentos da terra. Deus já amava você. Antes de criar todas as coisas, irmãos, Deus já amava você. Antes que o sol brilhasse no firmamento, Deus já havia colocado seu coração em você. Antes que tudo existisse, Deus já amava você. Deus amou você na eternidade. Ele planejou você, irmão. Deus planejou você. Ele amou você na eternidade, Ele planejou você, Ele pensou em você. Deus, Ele pensou em você. Você não é obra do acaso. Você não é acidente. Não. Deus, Ele planejou você. Ele estava lá formando você no ventre da sua mãe. Você se lembra do que o Salmo 139 diz? Que quando os nossos ossos ainda eram informes, no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. E sobre os nossos dias, Ele já havia escrito tudo sobre eles. Você se lembra? Põe para nós lá. Põe para nós lá. Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139, no verso 15 em diante. Esse salmo fala da onipotência e da onisciência de Deus. Olha o que o salmista vai dizer. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Veja bem, Deus ele conhece você, irmão. Ele planejou você, Ele pensou em você, Ele estava lá no ventre da sua mãe, formando você, entretecendo você no útero da sua mãe. Deus já conhecia você quando você ainda era uma substância informe, quando você ainda não tinha a vida física aqui fora, mas já estava sendo gerado no ventre da sua mãe. Alguns de nós, irmãos, ouviu muito ou ouve muito do pai, da mãe, de algum familiar, algo do tipo: olha, você não era para ter nascido. Você é fruto de um aborto.
Você é fruto de uma relação indesejada. Você não foi planejado. Muitas pessoas ouvem esse tipo de declaração. Você é um acidente. Você é alguém que não era para ter nascido. O que nós precisamos fazer é não ouvir aqueles que falam essas coisas e entender que existe um Deus que é onipotente e que planejou você, que formou você. Ele viu você quando você ainda era uma substância informe no ventre da sua mãe. Ele conhece, irmão, cada pensamento seu. Você está aqui sentado, eu não tenho a capacidade de ler o seu pensamento, mas você pode ter certeza que tudo que está passando agora na sua mente é do conhecimento de Deus. Tudo. Tudo que você pensa, Ele conhece cada pensamento seu. Ele conhece cada palavra. Deus, Ele conhece cada desejo, cada sussurro da sua alma, Ele conhece. Ele conhece as tristezas do seu coração, os sussurros da sua alma. E sabe o que é mais magnífico? É que Deus, Ele nunca desistiu de amar você. Nunca. Nunca. Em determinado momento da sua vida você pode ter desistido de Deus, se afastado de Deus, virado as costas para Deus. E o mais incrível é que Deus, Ele te amou tanto que quando você desistiu dele, Ele não desistiu de você. Ele trouxe você de volta para Ele. Ele arrastou você de volta para Ele. Ele conduziu você de volta a Ele. Ele nunca desistiu de amar você. Ele não abre mão das suas ovelhas. Você pode tentar, veja bem, se você é um eleito de Deus, um escolhido de Deus, você pode tentar lutar contra Deus, mas você pode ter uma certeza, Deus vai trazer você de volta. Ele não vai desistir de você. Ele vai trazer você de volta para Ele. Ele não vai abrir mão de você. Ele ama você. E esse amor é um amor eterno. É um amor que existe desde a eternidade. Não é um amor que ele nasce quando você vira crente. Você compreende esse amor depois que você vira crente. Você compreende esse amor. Mas esse amor já existia antes de tudo. A terceira verdade importante sobre a intensidade do amor de Deus é que o amor de Deus é um amor deliberado. Ou seja, Deus, Ele resolveu amar você. E escolheu você. E ponto final. Por que Deus me ama? Porque Ele quis. Por que Deus me escolheu? Porque Ele quis. Mas me explica por que isso, pastor? Eu não tenho que explicar, eu não sou Deus. Deus, Ele amou você de forma deliberada. O amor de Deus é um amor deliberado. Ele resolveu amar você e escolher você, irmão. Deus nos escolheu em Cristo para a salvação. Ele nos amou e nos adotou em sua família. Ele nos amou e nos escolheu para sermos filhos e herdeiros. Deus, Ele nos amou tanto, com um amor eterno, que nos atraiu com cordas de amor para Ele. Veja bem, João 3,16 nos mostra que o amor de Deus é um amor intenso. Deus, Ele nos ama de forma intensa. É um amor intenso. Deus nos amou de forma intensa. O que a gente precisa nos perguntar, irmão, é como está o nosso amor por Deus. Como está o seu amor por Jesus? Você tem amado a Deus? Você tem respondido ao amor que Deus, Ele demonstrou por você naquela cruz? Porque a questão não é o quanto Deus nos ama, porque Deus nos ama. E esse amor é impossível de descrever Ele. A questão é o quanto nós estamos amando a Deus. Como está o nosso amor por Deus? Como está a intensidade do nosso amor por Jesus? Como está? O que tem impedido você de amar a Deus como Deus merece ser amado? O que tem roubado o amor de Deus no seu coração? Quais os pecados? Quais as pessoas? Quais os ambientes? O que tem impedido você de amar a Deus como Ele é digno de ser amado? A questão não é se Deus nos ama, porque nós sabemos que Ele nos ama. A questão é, nós amamos a Deus? Nós respondemos ao amor que Deus, Ele entregou por nós, derramou por nós? Como está o seu amor por Jesus? Você tem amado Ele de forma intensa? Qual a intensidade do seu amor por Ele hoje? Ah, pastor, eu não estou amando a Deus intensamente. O que você precisa abrir mão hoje, nessa manhã, para que você ame a Deus como Ele é digno de ser amado? Qual pecado você precisa abandonar? Quais ambientes você precisa parar de frequentar? O que você precisa fazer para se aproximar mais de Deus e dar a Ele o que Ele merece da sua vida? Deus nos ama de forma intensa. Em quarto lugar, a salvação é grande por causa da sua dádiva. Veja bem, a salvação, por que a salvação é grande? Por causa da sua dádiva. Por causa do presente que nós recebemos por meio dela.
o texto de João 3,16 vai continuar dizendo: Deus amou tanto o mundo que deu. E o que ele deu? O seu Filho unigênito. O nosso Deus é um Deus generoso. É um Deus que dá. É um Deus que entrega. Ele não dá qualquer coisa. A hora que Deus foi dar algo pela humanidade, Ele não chama um anjo. Ele não pega uma criatura criada por Ele. Ele pega o seu próprio Filho. Ele dá o seu Filho. A salvação é grande por causa de sua dádiva. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. E aqui algumas verdades também que nós precisamos observar. A primeira delas, o preço da salvação. A salvação é de graça para você, para mim, não para Deus. Deus, Ele pagou pela nossa salvação. Ele deu o seu Filho. Jesus pagou o preço mais alto que se poderia pagar. E aí nós dizemos assim: eu sou salvo pela graça, Jesus salvou, eu fui salvo de graça para você, não para Deus, não para Jesus. A salvação é grande por causa de sua dádiva, e a primeira coisa que a gente precisa entender é o preço da salvação. Irmãos, quem ama muito, muito dá. Quem ama muito, muito dá. O amor que não se sacrifica é um falso amor. Deus, Ele nos prova o que é amor. E sabe como Deus, Ele prova o amor? Sacrificando o seu Filho. Sabe como Deus prova que amou o seu povo? Sacrificando o seu Filho. O amor de Deus não é um amor de palavra. Não é um amor vazio. É um amor carregado de atitude. É um amor carregado de sacrifício. Cristo, irmãos, é a dádiva. Ele é o presente de Deus Pai ao mundo pecador e mau. É isso que Jesus é. Jesus é a dádiva, é o presente. É o Cordeiro de Deus que foi sacrificado pelos pecados do seu povo. Cristo, irmãos, Ele é o pão do céu para esse mundo faminto. Sabe quem é Cristo como a dádiva de Deus na salvação? Cristo, Ele é a água da vida para aqueles que estão sedentos. Cristo, Ele é o Cordeiro substituto para o pecador condenado. Cristo é esse Cordeiro substituto para o pecador. Cristo, irmãos, é o dom inefável de Deus para você. Cristo é. Sabe qual é o preço da salvação? Cristo sacrificado. Cristo crucificado. O Cordeiro de Deus, o Filho unigênito de Deus pendurado na cruz. A segunda verdade aqui sobre a dádiva de Deus na salvação em Cristo. A dádiva de Cristo, ela implica sua encarnação e morte. Ou seja, Jesus precisou vir em forma humana, Jesus precisou morrer na cruz, e Jesus, Ele precisou ressuscitar para que o plano de salvação fosse completo. E essa dádiva, ela exigia, ela implicava encarnação e morte. O amor de Deus revela o preço que Deus pagou por sua redenção. Qual o meu valor, pastor? O seu valor é de um Deus crucificado. Você quer saber o quanto você é pecador? Olhe para a cruz. Deus matou o seu Filho na cruz pelos seus pecados. Você quer saber o quanto você é amado? Olhe para a cruz também. Deus te amou tanto que matou o seu Filho crucificado para remir você dos seus pecados. Olha o que diz 1 Pedro, no capítulo 1, dos versos 18 a 20. 1 Pedro, no capítulo 1, dos versos 18 a 20, diz assim: Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Não fomos comprados por qualquer preço. Não foi dinheiro, não foi ouro, não foi prata, foi o sangue do cordeiro. O sangue do Filho de Deus. Deus, Ele moeu o seu Filho, Ele entregou o seu Filho, para que a nossa dívida fosse paga. Olhe para mim, irmãos, Deus não levou em conta a sua dívida. Sabe o que Deus faz na cruz? Ele transfere a sua culpa e a sua dívida sobre Cristo na cruz. Quando Cristo está sendo crucificado, sabe o que está acontecendo? A gente falou sobre isso na classe de membros. Se chama imputação. O pecado da humanidade está sendo imputado a Cristo. E por isso que quando Cristo está na cruz, Ele se sente só.
Porque o pai, ele vira o rosto para ele. O pai, ele não pode olhar para o seu filho no momento em que o pecado da humanidade vem sobre ele. Ali o nosso pecado estava sendo transferido, imputado para Cristo. Deus, ele transferiu para a conta de Jesus, a nossa conta. Jesus, ele levou a nossa conta, ele pagou pelos nossos pecados na cruz. E na cruz, a sua dívida foi paga. Colossenses 2, 13, 14 e 15 diz que havia um escrito de dívida que nos era contrário. Mas que Cristo, ele encravou esse escrito de dívida na cruz. Ele cobriu esse escrito com o seu sangue. Ele triunfou sobre principados e potestades. Quando Jesus está na cruz, quais as últimas palavras dele? Está consumado. É Jesus dizendo: está feito, está concluído, a obra está feita. O preço pelo pecado do meu povo está pago. Cristo nos amou dessa maneira, irmãos. Essa é a dádiva de Cristo. Isso implica a sua encarnação e morte. Deus, irmãos, ele transferiu a justiça de Cristo, então, para as nossas vidas. E aí nós somos declarados justos. Veja bem, você está sentado aqui, se você crê em Cristo de fato, você é justo. Ainda que você ainda peque. Hoje Deus, ele já não vê mais a sua justiça. Ele vê a justiça de Cristo que foi imputada sobre a sua vida. E por isso nós podemos chegar legalmente diante de Deus e falar com Deus. Não porque nós temos mérito ou por causa da nossa justiça, mas por causa da justiça de Cristo que foi colocada sobre nós quando nós cremos pela fé somente. Amém? O que foi esse dom? Em terceiro lugar, o que é essa dádiva que nós recebemos? É o Filho unigênito de Deus. Esse dom que nós recebemos, essa dádiva que nós recebemos, é Jesus, irmãos. O Filho unigênito de Deus. Você lembra o que Deus diz para Jesus? Esse é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer. E aquele na qual a sua alma tem prazer é que Deus entrega. Ele entrega o seu Filho unigênito. O Pai deu aquele que era um com Ele mesmo. Ele deu aquele que era um com Ele. Jesus diz: eu e o Pai somos um. E sabe quem o Pai dá? Aquele que era um com Ele mesmo. Irmãos, Deus, ele nos deu tudo. Ele nos deu o seu Filho. Deus nos deu tudo. Você parou para pensar? Ele nos deu o seu Filho. O que Deus mais precisaria nos dar? O que mais? O que Deus mais precisaria fazer? Mais nada. Eu sempre digo, irmãos, se Jesus não nos der mais nada a partir de agora, se Ele não fizer mais nada na nossa vida, até que a gente morra ou até que Jesus volte, nós já temos o que precisamos. Nós já temos. Você tem o que precisa para a sua vida. Você tem. Você tem tudo aquilo que você precisa e Deus te deu o que você precisa. Ele te deu o Filho dele entregue naquela cruz. Ele entregou o seu Filho. Do que mais precisamos, irmãos? O que mais estamos buscando? No que mais estamos gastando a nossa vida? No que mais estamos perdendo a nossa saúde? Muitas vezes estamos correndo atrás de tanta coisa como se aquilo fosse preencher a nossa vida. Nós temos o que precisamos. Nós temos Cristo. Deus já nos deu tudo. Ele nos deu o seu Filho. Ele nos entregou o seu Filho. Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Deus amou você de tal maneira que Ele não poupou o seu próprio Filho. Ele não poupa a Cristo. Sabe o que Ele faz? Ele entrega o seu Filho para ser ferido, para ser transpassado, para ser esbordoado, para ser cuspido, para ser pregado na cruz. Sabe por que Deus faz isso? Sabe por que Ele mesmo não poupa o seu Filho? Para que o meu e o seu pecado fossem perdoados. Esse dom é Cristo, o Filho de Deus. Uma quarta verdade aqui é como Deus nos deu o seu Filho unigênito. Ele enviou o seu Filho para esse mundo, irmãos. Ele enviou Jesus, seu Filho, para estar nesse exílio entre os homens. Para caminhar nesse mundo que estava totalmente depravado pelo pecado. O que Jesus faz? Ele se esvazia. Filipenses 2. Mesmo sendo Deus, embora sendo Deus, Ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou. Veio em forma de homem. Jesus, Ele veio para esse mundo. Deus Pai, Ele envia Jesus para esse mundo. E sabe o que Jesus faz, irmãos? Jesus, Ele se esvazia. Jesus se esvaziou.
Ele nasce numa estrebaria. Ele cresce numa carpintaria. E ele morre numa cruz. Esse é o nosso Deus. Ele nasce numa estrebaria. Ele cresce numa carpintaria. E ele morre pendurado numa cruz para pagar pelo meu e pelo seu pecado. Estou falando para você de Jesus. O Jesus da Bíblia. Esse é o Jesus, irmãos, que morreu pelos nossos pecados. Deus enviou o seu filho para uma cidade pobre, Nazaré. Jesus, ele nasceu e viveu em meio a uma família pobre. E embora ele sendo rico, ele se fez pobre. Esse é Jesus. Embora sendo rico, ele se fez pobre. Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Foi assim que Deus enviou o seu filho. Embora ele fosse rico, ele se fez pobre. Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Deus Pai enviou o seu filho para sofrer fome, sede, para viver na pobreza total. Esse Jesus que esses pregadores da internet pregam, irmãos, ele não é o Jesus da Bíblia. Ele não é. Deus Pai, ele envia o seu filho para se tornar pecado e maldição em nosso lugar. Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, ele é maldito quando ele é pendurado naquela cruz. A maldição que era nossa é lançada toda sobre ele. Deus Pai envia o seu filho para isso, para morrer, para sofrer as mais terríveis angústias. É assim que Deus Pai enviou o seu filho unigênito. Uma quinta verdade aqui, sobre a dádiva de Cristo na salvação, é que a cruz, irmãos, ela não é a causa do amor de Deus. Ela é o resultado. Sabe o que é a cruz? Ela é a causa, não é a causa. Ela é o resultado. Deus não nos amou porque Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós porque Deus nos amou. Sabe por que Cristo morre por nós? Porque Deus nos amou. Por isso, o amor de Deus é a causa da morte de Cristo. A cruz é a sua consequência. A cruz é a consequência do amor de Deus. Não foi a cruz que deu a luz ao amor de Deus. Foi o amor de Deus que trouxe ao mundo a cruz. Uma sexta verdade sobre Cristo como dádiva. Ainda é uma pergunta: quando Deus deu o seu Filho unigênito? Quando Cristo ele é entregue pelos nossos pecados? Quando ele vem e encarna? Não. Cristo ele foi entregue antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8 diz que está escrito no livro da vida o nome daqueles pelo qual o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Jesus ele morre pelo seu povo antes da fundação do mundo. Deus deu o seu Filho antes da fundação do mundo. A cruz estava encravada no coração do Pai, desde a eternidade. Veja bem, Jesus sempre foi o dom de Deus. Sua promessa ela é dada na queda do homem. O homem cai, preste atenção aqui em mim. O homem cai. E qual que é a palavra de Deus para a serpente? Da semente da mulher nascerá um que pisará a tua cabeça. Você lhe ferirá o calcanhar. E ele lhe ferirá a cabeça. A promessa foi dada na queda do homem. Entregaria seu filho para morrer em nosso lugar. Estava apontando para algo que aconteceria na plenitude dos tempos. Deus Pai entregaria o seu filho. O Senhor não poupou o seu próprio filho. Ele entregou o seu próprio filho. Deus Pai não poupa Jesus. Esse aqui, irmãos, é o amor que Cantares diz. Sabe quando você lê lá em Cantares, você vai casar, você bota aquele versículo de Cantares, que as muitas águas não poderão apagar esse amor? Esse amor não está falando literalmente de um homem para com uma mulher. Está falando de um amor que Cristo tem, que Deus tem pelo seu povo. Esse amor, irmãos, é o amor que as muitas águas não podem apagar. Esse amor é o amor eterno e infinito. Deus deu e continua dando o seu Filho. O Senhor está oferecendo Jesus nesse exato momento. Nós estamos pregando sobre Cristo aqui. E nesse exato momento Deus está oferecendo o seu Filho. Está oferecendo Jesus nesse exato momento. A fonte, irmãos, eterna está aberta e ela jorra hoje como jorrou no princípio. E ela vai jorrar até o dia da vinda do Senhor. Quinta razão porque a salvação é grande. A salvação é grande
por causa da sua oportunidade. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Fala aí. A salvação, irmãos, não é resultado das obras que fazemos para Deus, mas da fé que depositamos em Cristo. O que o texto diz? Que Deus deu o seu Filho a todos que guardam a lei? Não. A todos que foram eticamente sadios? Não. A todos os religiosos? Não. A todos os que praticam boas obras? Não. A todos os sinceros? Não. A todos os que amam a si mesmo? Não. A todos que têm livre-arbítrio? Também não. A quem Deus deu o seu Filho? A quem crê. A todo aquele que nele crê. Quem tem o Filho? Quem crê no Filho. Deus, ele dá o seu Filho a todo aquele que nele crê. Mas o que é crer em Cristo? O que significa crer em Jesus? Em primeiro lugar, crer em Jesus é acreditar firmemente na verdade do Evangelho. Você acredita na verdade do Evangelho? Crer em Jesus é acreditar firmemente na verdade do Evangelho. É preciso acreditar que Cristo levou nossos pecados sobre o madeiro, que se fez pecado e maldição por nós. Olha o que diz Isaías 53:5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Veja bem, precisamos entender que Cristo nos substituiu na cruz. É isso que Cristo faz. Ele nos substituiu na cruz e foi ferido por Deus e transpassado por causa de nossas transgressões. Ou seja, Jesus morreu por você. É isso que Jesus faz na cruz. Ele morre por você. Deus, ele puniu o meu e o seu pecado em Jesus. Quando você olha para a cruz, sabe o que está acontecendo lá? Na cruz, Jesus recebeu o golpe da lei que eu e você deveríamos ter recebido. Na cruz, Jesus, ele bebe o cálice do juízo de Deus que nós deveríamos ter bebido. Na cruz, Jesus, ele morre a morte que nós deveríamos ter morrido. Isso é o Evangelho, irmãos. É Deus enviando o seu Filho para morrer no lugar de pecadores. A segunda verdade sobre o que é crer em Cristo é apropriar-se dessa verdade. Então Cristo morre pelos nossos pecados. Ele é transpassado pelos nossos pecados. Só que isso aqui não pode ficar aqui, ó. Tem muita gente que crê em Cristo aqui. E crer em Cristo aqui não faz diferença. Jesus está falando isso para Nicodemos. Quando você lê o versículo 1, Jesus diz: nós sabemos que tu é um mestre vindo da parte de Deus. Jesus diz: não adianta saber, tem que nascer de novo. Porque saber no intelecto todo mundo sabe. Conhecer e falar que Jesus morreu pelos pecados, muitas pessoas sabem. A questão é crer nisso com o coração. É abraçar essas verdades, é apropriar-se da verdade do Evangelho. Então a nossa fé não pode ser uma fé apenas intelectual. Uma fé apenas que fala bem, conhece bem, explica bem, mas que não crê corretamente com o coração. Nós precisamos nos apropriar da verdade do Evangelho. Ou seja, não basta você saber que Jesus morreu na cruz. É preciso que você entenda e aceite que ele morreu por você. É preciso que você creia de fato com o coração que lá naquela cruz, o sangue de Jesus, ele foi vertido para purificar você. E que isso não é uma história, que isso não é uma brincadeira, que isso não é, a Bíblia não é um livro de historinhas que nós contamos, é um livro de verdades eternas. Você precisa crer que de fato o sangue de Jesus foi vertido naquela cruz para purificar você. Você precisa crer que ele comprou com o seu sangue a vida eterna para você. Que a morte de Jesus, ela foi substitutiva. Ele morreu em seu lugar. Veja bem, Jesus morreu em seu lugar. A cruz era para você, Barrabás. Você lembra? Solta Barrabás, prende Jesus. Tem uma tipificação aqui, acho que você entende, né? Quem era Barrabás? Um homicida. Quem éramos nós? Um bando de pecador. A cruz de Cristo, na cruz que Cristo é crucificado, era a cruz que era para Barrabás. E Cristo, ele morre na cruz de Barrabás, assim como ele morreu na cruz que era minha e sua. Nós precisamos de fato crer nisso. Colocar a nossa fé em Jesus e se apropriar do que ele fez por nós. A terceira verdade aqui, irmãos, sobre o que de fato é crer em Cristo,
é que nós precisamos descansar unicamente nessa fé para a salvação. Preste atenção. Lance fora qualquer outra confiança. Lance fora. Se você está tentando ser salvo pelo seu desempenho, você vai descobrir no final que você não vai ser salvo pelo seu desempenho. Ah, mas eu não estou fazendo isso aqui, eu preciso fazer isso aqui. Lança fora. Se a sua confiança para a salvação está em outra coisa que não seja apenas a fé em Cristo, lance isso fora hoje, irmão. Lance isso fora. Lança fora qualquer outra coisa, qualquer outra confiança, suas obras, seus méritos, sua moralidade, sua religiosidade. Nada disso vai te salvar. Nada. Nada disso te salva. Veja bem, se você é uma pessoa boa, não ache que pessoas boas vão para o céu. Pessoas que vão para o céu são pessoas que colocaram a sua fé em Cristo. Vai ter pessoas moralmente corretas no inferno. Elas tiveram uma vida talvez moralmente muito mais sadia do que a de muitos crentes. Só que os crentes fizeram o que ela não fez. Eles colocaram a sua confiança em Cristo. Então lance tudo isso fora, irmão. Não dependa disso para que você seja salvo. Não há outro nome dado entre os homens para que você seja salvo. Somente o nome de Jesus. É somente a fé em Cristo. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Você está vendo que tem um limite aqui para quem vai ser salvo? Você prestou atenção? O texto não está dizendo que todo mundo vai ser salvo. O texto está dizendo que todo aquele que nele crê vai ser salvo. Então significa que quem não crê está condenado. Será condenado. É o que João 3,36 vai dizer. Olha o que diz o último versículo do capítulo 3. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Há um limite. Quem será salvo? Aqueles que colocaram, que creram em Cristo. Há aqui um limite imposto pelo próprio Deus. Irmãos, Deus não amou o mundo de tal maneira que alguém que não crê em Cristo seja salvo. Ele não deu o seu Filho para que alguém que rejeita a Cristo seja salvo. Todo incrédulo será excluído. Olhe para mim, aqui. Todo incrédulo está excluído. Todo incrédulo. Não há universalismo na salvação. Não vai chegar, não acha que no final a história da igreja vai ser e todos viveram felizes para sempre. Não vai ser assim. No final vai ter pessoas que não creram e vai ter pessoas que serão condenadas. Não, mas é que Deus é amor. Nós estamos falando de um atributo de Deus aqui. Mas existem outros atributos de Deus, chamado ira, chamado justiça. Né? E a justiça de Deus não permitirá com que aqueles que não creram venham a ser salvos no final. Isso é universalismo. Isso é uma heresia. Então veja bem, irmãos. Não vai terminar felizes para sempre. Não vai. No final vai ter pessoas que não vão entrar. Todo incrédulo está excluído. Não há universalismo na salvação. Quem não crê já está condenado. Por outro lado, a pior pessoa. Sabe quando você pensa na pior pessoa que você conhece? Pensa nela e memoriza ela. A pior pessoa que você conhece, a pior de todas, que tenha sido culpada de todas as luxúrias da carne, que tenha vivido desregrada e despudoradamente, que tenha sido uma leprosa moral, moralmente assim, uma bagunça, que estava cativa em vícios, nos mais degradantes. Sabe essa pessoa que você pensou? Se essa pessoa colocar a fé dela em Cristo somente, essa pessoa ela é purificada dos seus pecados, essa pessoa ela não perecerá e essa pessoa terá a vida eterna. Mas ela era muito má. Ela creu em Cristo, está purificada, viverá eternamente. Você compreende isso? Você compreende por que você precisa pregar o evangelho para as pessoas? Você compreende que não há limite para que a gente anuncie o evangelho? Que as piores pessoas que nós conhecemos, elas precisam ouvir o evangelho porque há esperança para ela. Há esperança em Cristo para ela. Talvez você está nessa condição que eu falei por último aqui. Talvez você está vivendo na carne, na luxúria, no pecado. Talvez você entrou aqui e você está vivendo como essa pessoa que eu falei aqui por último. Moralmente leprosa, presa em vícios. Se essa é a sua condição, irmão, Jesus está aqui hoje. E se você colocar a sua fé em Cristo, você pode ser purificado. Você pode receber a vida eterna. Você pode viver eternamente com Jesus. Sexta razão do porquê a salvação é grande.
A salvação é grande por causa da segurança do livramento. Olha o que diz lá, ainda no versículo 16. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Ou seja, há um perigo eterno, há uma condenação eterna. Isso está claro. A única maneira de escapar da ira vindoura é crendo em Cristo. Sabe como nós escapamos da condenação eterna? Crendo em Cristo. Aqueles que creem são selados, lavados, justificados, guardados, e eles têm o seu nome escrito no livro da vida. Veja bem, isso é algo concreto e concluído. Quem crer jamais perecerá eternamente. Você crê em Cristo? Você crê? A certeza que você pode ter é que você não perecerá eternamente. Que você viverá eternamente com Cristo. Como alguém, irmãos, pode perder alguma coisa que é eterna? As pessoas ficam naquele debate, salvação se perde ou não se perde? Se perde ou não se perde? Como é que se perde uma coisa que é eterna? É eterno. Como é que se perde algo que é eterno? Se você a pudesse perder, seria uma prova de que ela não é eterna. Simples. Se é eterno e você perde, significa que não é eterno. Como podemos perder algo que é eterno? A certeza que temos é, se cremos, não pereceremos eternamente. Como perder algo que é eterno? Se a gente pode perder isso, isso é uma prova de que isso não é eterno. E de que a gente vai perecer. E de que a palavra de Deus, ela não tem efeito nenhum. E de que tudo aquilo que está escrito não vale de nada. Então a grande salvação, ela é grande por causa da segurança do livramento. Se nós somos salvos, nós temos uma segurança. Estamos livres da condenação. Não seremos condenados no dia do juízo. Somos salvos. Quando você crê em Cristo, você embarca em um navio que não pode naufragar, mesmo que o mar se revolte. E ele vai se revoltar bastante durante a sua caminhada. A certeza que você tem é que você não vai naufragar. Aquele que crê em Cristo já passou da morte para a vida. Já passou, as Escrituras dizem isso. Que aqueles que creem em Cristo já passaram da morte para a vida. A Escritura diz que aquele que crê em Cristo está justificado. Romanos 8:1. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Isso é uma segurança. Não há mais condenação para aquele que crê em Cristo. Aquele que crê em Cristo, ele tornou-se filho de Deus. Ele é uma nova criatura. Ele foi selado com o Espírito Santo da promessa. E ele nunca perecerá eternamente, porque tem a vida eterna. A salvação é grande por causa dessa segurança. A segurança de que não pereceremos eternamente. Sétima e última razão do porquê a salvação é grande. A salvação é grande por causa da oferta, ou de sua oferta. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, olhe para cá. Deus tem vida eterna para você. Você está aqui hoje? Sabe o que Deus tem para você? Para a sua igreja? Para o seu povo? Vida eterna. Deus tem vida eterna para você. Ele tem vida eterna para o seu povo. Não é vida passageira. Não é essa vida que muitas pessoas estão acostumadas. A vida que Deus tem para nos dar, irmãos, é eterna. Muitas pessoas estão enganadas achando que estão vivendo. Sabe, irmãos, os textos humanistas desse tempo, esse mundo está carregado de humanismo. Você quer entender uma citação de humanismo? É quando a pessoa diz assim, a gente só vive uma vez. Isso é humanismo. Na verdade, ninguém vive uma vez. Você vai viver aqui. E depois daqui você vai continuar vivendo. Só que o humanismo diz que você está vivendo apenas aqui. E quando isso aqui acabar, você acha que você vai para onde? Você vai virar pó, terra? Não, irmãos. Tem vida depois daqui. Nós acreditamos em vida depois da morte. Nós morremos aqui. E nós vamos viver em algum outro lugar eternamente depois daqui. Ou nós viveremos na eternidade com Cristo. Ou nós viveremos no lago de fogo e enxofre, com a besta, com o falso profeta, com o anticristo e com todos aqueles que não creram. Mas a vida não se resume aos 70 e 80 anos que nós vivemos aqui. Não se resume
ao pouco tempo que nós passamos por essa terra. Essa vida aqui é passageira. A vida depois aqui é eterna. Deus, ele tem vida eterna, na eternidade para o seu povo. E essa vida eterna é a mesma vida de Deus. É uma vida abundante, irmãos. A vida que Deus tem para o seu povo é uma vida superlativa, maiúscula, sabe? É uma grande vida. É uma vida eterna. Essa vida eterna é comunhão com Deus, constantemente, plenamente. É uma festa. Essa vida é uma festa que nunca pode acabar. No melhor lugar, com a melhor companhia, com as melhores roupas, com as melhores iguarias e com a melhor música. Deus, ele tem essa vida eterna para dar para o seu povo. Irmãos, nós vamos ceiar daqui a pouco. Sabe o que é a ceia? A ceia é um prenúncio do banquete que nós teremos na eternidade com Deus Pai, irmãos. Ela está prenunciando as bodas do Cordeiro. O dia que nós sentaremos com o Senhor e Ele se nos servirá. Isso é vida eterna, é uma festa, é alegria. É estar no melhor lugar, com a melhor companhia, com as melhores roupas, com as melhores iguarias, com a melhor música. Essa vida eterna estará com você quando você estiver, irmãos, a um passo da sepultura. Veja bem, sabe qual a segurança de um crente salvo, irmãos? É que quando ele estiver lá, à beira da sepultura, no seu último dia de vida, ele tem uma segurança que a vida dele não termina ali. Que a história dele não acaba ali. E quando nós estivermos lá no nosso último dia de vida, nos nossos últimos segundos, sabe, na última vez que nós estivermos inspirando o ar, puxando o ar para respirar, nós temos a certeza que a vida eterna estará conosco ali naquele momento. E que depois dali, nós passamos a viver eternamente com Cristo, na eternidade, esperando apenas o dia da glorificação. Essa vida eterna estará com você quando você estiver a um passo da sepultura. Essa vida eterna, irmão, ela permanecerá com você depois que você deixar o corpo, porque o corpo vai para o pó, e depois ele será unido no dia da vinda do Senhor com o corpo glorificado. Mas quando o seu espírito deixar o corpo e o corpo for para o pó, essa vida eterna ela vai permanecer com você. Essa vida eterna ela vai continuar com você quando o seu corpo for ressuscitado. Quando você receber um corpo glorificado, quando você estiver diante do tribunal de Deus, essa vida eterna ela permanecerá com você. É essa vida eterna que Deus tem para nós, irmãos. É essa vida eterna que em Cristo recebemos por meio de Deus Pai, irmãos. Deus ele tem vida eterna para nós. Diante dessas razões tão claras sobre a grande salvação concedida por Deus Pai, irmãos, dois chamados eles ficam evidentes para nós. O primeiro deles, se você ainda não colocou a sua fé em Cristo para a salvação, você não pode mais perder tempo de fazer isso. As razões estão claras, a salvação é grande, mas talvez você ainda não colocou de fato a sua fé em Cristo para a salvação. Não perca mais tempo, não perca mais a oportunidade. Coloque a sua fé em Cristo somente para a salvação. Não há outro meio de você ser salvo. Não há outro caminho para a salvação. Somente por meio da fé em Cristo você terá a vida eterna. Talvez, irmãos, talvez um dia você colocou a sua fé em Cristo. Talvez você já creu em Cristo, mas você pecou, se afastou, se desviou, como nós falamos. Jesus, ele continua chamando você, hoje. Se arrependa do seu pecado. Se volte para Jesus. Volte a andar com Ele, a caminhar com Ele em santidade, em fidelidade. Se você ainda não colocou sua fé em Cristo, coloque. Se você se desviou da sua fé em Cristo, retorne. Jesus está te chamando. Mas há um segundo chamado aqui, que fica claro para todos nós. Você está aqui e talvez você já colocou a sua fé em Cristo para a salvação. Você também tem um chamado, para se alegrar com isso. Você precisa se alegrar, irmão, pela grande salvação que você recebeu. Nós precisamos ser mais alegres porque somos um povo salvos e nós não fizemos nada para que isso acontecesse. E quando nós ouvimos falar de salvação, nós podemos pensar, mas aqui todo mundo é crente. Mas talvez nós precisamos relembrar o que Deus fez por meio de Cristo na cruz por nós, para que a gente volte a se alegrar por isso. Para que a gente volte, sabe, a ter prazer nisso, alegria nisso, satisfação nisso. Muitas vezes o povo de Deus acaba se acostumando com aquilo que Deus fez. Se acostuma e perde a alegria, perde o prazer. Deixa de sorrir, deixa de se alegrar, deixa de agradecer. Deixa de dizer obrigado, Senhor, pelo teu Filho Jesus Cristo. Obrigado porque mesmo quando eu não merecia, o Senhor me deu, o Senhor entregou o seu Filho para remir os meus pecados. Muitas vezes a gente se acostumou com a salvação e a gente não se alegra mais com ela.
não celebra mais ela. Hoje, por exemplo, é um dia que nós estamos celebrando salvação. Nós vimos aqui uma pessoa sendo batizada, salva. Nós vamos participar da mesa, do pão e do suco de Jesus, irmãos, que significa que nós permanecemos fiéis com o Senhor. O que significa isso? Que aqui há pessoas salvas, que essa manhã é uma manhã onde houve salvação, onde os salvos estão reunidos. Essa manhã é uma manhã de celebração, irmãos. É uma manhã da gente se alegrar com aquilo que Deus fez. Nós recebemos salvação pelos méritos de Cristo, uma grande salvação. Que nós possamos agradecer pela infinita graça, pela infinita misericórdia. Que você se alegre. Deus escolheu você para a salvação, meu irmão. Ele escolheu você para a salvação, minha irmã. Já pensou? Existem bilhões de pessoas nesse mundo. Aí Deus olhou para mim e para você, talvez piores do que milhares de milhares. E Deus disse assim: vou salvar esse aqui é meu escolhido, esse aqui é meu eleito. Vou dar o meu filho para derramar o sangue dele por esse aqui. Você já parou para pensar nisso? Você se alegra por isso? Você se alegra porque você é um salvo, meu irmão? Agradeça a Deus por sua graça, por sua misericórdia. Se alegre por Deus ter escolhido você para a salvação. Você se lembra o que Davi faz, a oração de Davi no Salmo 51? Davi, ele peca. Deus, ele vem com juízo sobre a vida de Davi. Deus, ele castiga Davi, o filho de Davi morre. A casa de Davi se perde. O Salmo 51 é um salmo que Davi, ele volta para o Senhor. E algo bem importante que Davi fala no Salmo 51, que talvez nós precisamos fazer essa oração. Quando Davi, ele cai e ele está voltando para o Senhor, ele diz assim no verso 12 do Salmo 51, ele está falando com Deus, ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Quantos de nós não precisa fazer essa oração nessa manhã? Deus, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Eu perdi o prazer na salvação, Senhor. Eu me esqueci, eu tenho tratado isso como algo qualquer. De qualquer maneira, não tenho me alegrado, não tenho agradecido, não tenho celebrado ser um salvo. Quem sabe você ora e diz: Deus, restitui a alegria da minha salvação. Que eu possa me alegrar de novo em ser um salvo. Que você possa se alegrar, irmão, ser um salvo. Que possa haver alegria no seu coração de ser um salvo. Se alegre por ser salvo em Cristo Jesus. Se alegre por fazer parte do seu povo e de sua igreja. Se alegre. Alegrei-me quando me disseram, né? Abrimos o culto falando de alegria. Estamos encerrando o culto falando de alegria. Porque talvez nós precisamos ter mais alegria quando estamos reunidos como povo de Deus. Se alegre. Se alegre por poder participar do seu corpo e do seu sangue hoje. Nós vamos ceiar daqui a pouco. Se alegre por isso. Se alegre por poder pegar o cálice, por poder pegar o pão e o suco, por erguer ele para cima. Por fazer isso em memória de Cristo. Se alegre por essa oportunidade. E nunca se esqueça. Nunca se esqueça. Tudo isso é graça. Tudo isso é graça. Você é salvo pela graça. Você está aqui pela graça. Nós vamos ceiar pela graça. É tudo graça, irmãos. Tudo isso é graça. É pura graça. De um Deus que Ele é gracioso conosco. De um Deus que é bom. Amém, meus irmãos? Amém? Se coloque de pé.